muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, enquanto os filhos do reino ficarão de fora. Você já viu falar esse texto? Esse texto saiu da boca de Jesus. Tem um texto de Pedro na casa de Cornélio, que ele diz, com esse espírito eu digo, Deus não faz acepção de pessoas, e qualquer homem que o tema, ele é aceito, simples assim. Malaquias, que fala, desde o nascente até o poente, tu não sabes que são oferecidos a mim ofertas pacíficas e sacrifícios e ofertas puras em todas as nações da terra? Nós não podemos ser presunçosos de que Deus não está agindo em todo lugar. Mergulhe nesse entendimento. De fato, isso é algo explosivo e pode arrebentar tudo em todas as ordens. Quando, por intermédio de Melquisedeque, se relativiza a mais importante ordem, que é a ordem histórica, a ordem de Abraão. Ontem eu falei sobre Jesus eterno. Ontem eu falei sobre o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ontem eu falei que Ele é antes de tudo, nele tudo subsiste. Ele é o Criador de tudo, tudo está nas suas mãos, é sustentado pela palavra do seu poder. Não tem princípio de dias, não tem fim de existência, é sempre eterno, é Pai da eternidade. Ora, o mistério sobre Melquisedeque é algo que ecoa o Cordeiro de Deus, imolado antes de qualquer ato criador de Deus. Então, o espírito do texto de Hebreus acerca de Melquisedeque é a manifestação do Cristo eterno. Não foi feito Cristo no Jesus histórico, mas sim sendo o Cristo eterno que entrou na história, encarnado no Jesus histórico, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Como eu disse ontem, ambos são o mesmo. Talvez seja por essa razão também que Jesus disse: Abraão viu os meus dias e se regozijou. Jesus falou isso. Será que não foi nos dias de Melquisedeque? O Jesus histórico não fez surgir o Cordeiro e nem a ordem de Melquisedeque. Pelo contrário, Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Jesus é a encarnação de tudo que pré-existia como Cordeiro eterno. O Jesus histórico é a encarnação de toda aquela revelação do Deus eterno em Cristo Jesus. É a encarnação do Cordeiro de Deus, do Cordeiro eterno de Deus, que foi imolado antes de qualquer história. Ele é o Cristo de tudo e todos, que manifesta na história a invasão do eterno, se revelando aos homens e derramando graça a todas as ordens. Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cristo ou o Cristo Jesus, ou apenas o Cristo, ou ainda o Cristo de Deus, ou simplesmente Jesus Cristo, que é o que se diz dele, enquanto ele mesmo se define como Filho do homem, caminho, verdade e vida, pão da vida, porta, bom pastor, o noivo, aquele que é como um pai, e outras definições. As implicações desse tema são insuportáveis. As implicações desse assunto são insuportáveis para a religião, porque a religião não quer perder o controle
os seus poderes de representação, as suas certezas, as suas teologias, os seus dogmas. E o poder maior que eles não querem perder é o poder de administrar a graça de Deus dada aos homens. Nós temos recebido da sua plenitude de graça sobre graça. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então essas implicações são terríveis, porque traz ao homem a liberdade dele ouvir Deus, dele ser guiado pela graça de Deus, guiado pelas camadas de manifestação da voz de Deus dentro do ser. A ordem de Melquisedeque é a ordem da Nova Jerusalém. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Se assim não fosse, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A Nova Jerusalém é formada por pedras vivas. Nós somos pedras vivas, sendo edificados morada de Deus no Espírito. Há muitas moradas para mim e para você na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que desce do céu. Essa cidade é a cidade do Cordeiro, a cidade de Deus. É a ordem da Nova Jerusalém, na qual os povos são curados e todos trazem ao Cordeiro as belezas dos seus povos. É em razão da ordem de Melquisedeque que Jesus diz: muitos virão de todos os quadrantes da terra, gente de todas as gerações, e tomarão lugar à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino de Deus. No Novo Testamento, Jesus disse que a maior fé que ele tinha visto não veio de Israel, veio de um romano. Dentro de Israel era um pagão, o centurião romano. Nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa. Porque o espírito do Evangelho estava no romano. Aquele homem estava doente, seu servo estava morrendo. E ele deu uma aula de fé para aqueles que deveriam ter a fé. Não sou digno de que entre na minha casa. Eu conheço a autoridade e sei que tu és autoridade. Eu te conheço. Eu sei que tu és autoridade. Manda com uma palavra. Meu criado sarará. E ele sarou com uma fé tão grande daquele homem. Outra fé fora de Israel, a Ciro-fenícia. Jesus disse para ela: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas ela disse: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus disse para ela: grande mulher é a tua fé. A humanidade entende a ordem de Melquisedeque, mas não entende a ordem de Levi. Pelo contrário, a religião entende a ordem de Levi, mas não compreende a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque é onde Deus tem a sua liberdade para ser Deus. Porque dentro da ordem de Levi ele não tem liberdade, porque ele tem que seguir os ritos de Levi, ele tem que seguir os ritos da lei, ele tem que seguir os ritos da religião. Agora, segundo a ordem de Melquisedeque, Deus tem o poder dele para atingir o ser, o âmago do ser, o interior do ser. A humanidade não entende a ordem de Levi conforme a Bíblia, a Escritura, por tudo que estamos vendo aí a respeito da religiosidade, a tudo que carregam essas tais representações religiosas. A maioria das pessoas não desejam uma espiritualidade que as suas mentes sejam expostas, vinculadas à religiosidade.
Logo, aqueles que compreendem esse espírito dessa ordem universal, dessa ordem de Melquisedeque, e conseguem através disso entender o espírito do Evangelho, conseguem ter a percepção do Evangelho. O grande problema hoje, o grande problema e as implicações que ficam para nós a respeito desse assunto é que, uma vez você conhecendo a ordem de Melquisedeque, existem muitas implicações que a compreensão desse assunto vai trazer de prejuízo aos poderes que dominam, aos poderes da religião. E quem deseja tal coisa? Amém?